todo mundo foi pego de surpresa com o repentino anúncio de que o Luva de Pedreiro vai deixar de fazer seus vídeos. Pô, agora tu pensa comigo, o moleque esse ano ficou altamente famoso, fez collab com várias marcas, gravou vídeos com nomes super conhecidos aí, não só do mainstream, como da cultura pop como um todo, ficou amigo de jogadores super famosos e teve até seus vídeos compartilhados por times grandes. Mas os olhos mais atentos notaram que tinha alguma coisa errada ali e é sobre isso que eu vim falar nesse vídeo. Mas antes, fala galera, eu sou o Gerson Saldanha, seu Black Pop Video Creator favorito. Então pra eu começar essa análise eu preciso fazer uma retrospectiva muito rápida sobre a vida do Luva pra vocês entenderem alguns pontos que eu vou tratar lá na frente nesse vídeo. Irante Santana Alves nasceu em uma cidade de pouquíssimos habitantes lá na Bahia. Assim como muita gente aqui no Brasil, ele é de uma família pobre, mas eis que esse ano o cara quebrou o recorde de engajamento nas redes sociais com seus vídeos virais de futebol. E como eu falei pra vocês, esses vídeos do Luva de Pedreiro causaram uma grande repercussão no mundo inteiro, basicamente por causa do seu jeitão bem espontâneo e também por causa de alguns bordões que estão aí na boca da galera, como por exemplo, obrigado, meu Deus! E é claro, tão famoso, receba, que é o cara da Luva de Pedreiro! E isso fez com que o Irã se tornasse um dos influencers mais falados esse ano. E é aqui que eu começo a minha análise. Hoje de manhã saiu em vários sites aí de que a conta do Luva de Pedreiro tinha sido hackeada. Só que mais tarde ele apareceu falando que não foi hackeado não, ele mesmo que apagou todos os vídeos da sua conta, tirou a sua foto de perfil e logo ele anunciou que estava parando de fazer os seus vídeos, deixando todo mundo assustado. E aí eu vi na internet muita gente julgando ele, falando que ele não sabe o que ele queria da vida, ele não sabe da oportunidade grande que ele tá perdendo. Ele não deu uma explicação muito clara do porquê que ele tava fazendo isso, mas eu acho que a resposta pode estar bem mais na nossa cara do que a gente imagina. E o primeiro ponto que me fez chegar nessa conclusão é: o cara é um cara novo nessa vida, é um cara novo na vida digital, e o digital é uma coisa nova nesse Brasil. Pô, o Luva é um moleque novo, ele tem 20 anos e com isso ele tem pouca experiência de vida. Somado a isso, ele tem pouca instrução, de escola mesmo, de estudo, e o pouco que ele sabe da vida, provavelmente ele aprendeu com pouco tempo de vivência que ele tem e também através da precária internet que ele devia ter antes de estourar aí mundialmente. Dá pra gente tirar que provavelmente ele nunca deve ter pensado em se interessar em estudar como é a vida de um influencer, isso antes da fama, claro. Quais são os desafios de você ter essa profissão de influenciador digital aqui no Brasil, quais são os percalços, quais são as partes boas, as partes ruins. Ele provavelmente não pesquisou nada disso até ele estourar. Eu acho que mesmo depois que ele tenha estourado, ele não deve ter pensado ou pesquisado sobre. Mas o fato é que essa profissão é uma profissão nova aqui no Brasil e pouca gente, até mesmo a galera de mercado, tem noção da dimensão de quão grande ela é e de como funciona na verdade. Então essa profissão de influencer, como qualquer uma outra, ela exige, cara, estudo pra caraca, ela exige que você colhe com pessoas certas, que realmente tenham esse conhecimento de mercado e que te direcione ao que fazer, ao que não fazer. É uma coisa mais complexa do que parece. É claro, não é nada impossível e todo trabalho tem as suas partes chatas, né, que pra mim é uma parte muito chata, essa questão de ficar estudando sobre como é o algoritmo, de como o influencer faz isso, faz aquilo, é o ó. Mas é uma coisa que tem que ser feita. E no caso do Luva, como eu tô falando pra vocês aqui, é muita coisa acontecendo tudo junto, cara. O que leva a gente pro próximo ponto, que é muita responsabilidade pra alguém que tem pouco conhecimento sobre como a roda gira. Você lidar com todas essas atividades e todas essas responsabilidades da profissão influencer, realmente é muita responsa, mano. Ó, eu trabalhei no aeroporto há algum tempo atrás e uma vez eu atendi uma blogueira que, tipo, tava com muita cara de cansada e atrás dela tinha uma senhora que tava em algum trabalho normal dela. E aí ela chegou a comentar comigo, ela falou: cara, essa menina aí, blogueira, faz nada da vida, né? Só fica tirando foto, não sei o que lá. E eu já tava com meus trampinhos de influencer já nessa época, já tava começando a entender como é que funcionava. E tipo, essa mulher não faz ideia do quanto aquela blogueira trabalhou naquele dia. Eu fiz questão de seguir ela no Instagram e acompanhar os stories dela pra eu ver o que ela tava fazendo. Mano, a garota foi pra evento, ela fez história, ela fez vídeo, ela fez muita coisa. E tudo isso é uma responsabilidade muito grande que ela tem, não só com as marcas que estão contratando ela pra trabalhar, como com os próprios seguidores dela. A profissão de digital influencer pode ser a profissão dos sonhos pra muita gente, mas isso não tira a questão de que tem muita responsabilidade pra cumprir. E no caso do Luva de Pedreiro, foi
foi aos olhos de todo mundo. Todo mundo tava vendo aí o quanto o moleque tava trabalhando, e tá ainda, né, na verdade, trabalhando, o quanto ele tava participando de coisas, quanto ele tava se tornando presente em propagandas e fazendo publicidade pras marcas, todo mundo tava vendo. É muita responsabilidade isso, cara. Você lidar com esse tanto de contrato, com esse tanto de responsa, mano, dá trabalho, não é fácil. E talvez isso tudo caindo no colo dele, por mais que ele estivesse sendo remunerado pra isso, possa ser muita coisa, saca? O que leva a gente pro próximo ponto, que ele pode ser que tenha visto a internet, pode ser não, eu acho que esse aqui é um dos pontos que eu praticamente tenho certeza, né? Porque ele deve ter visto a internet como uma forma de ajudar a família dele. Isso é uma coisa que todos nós temos, independente da profissão que você escolher, mas a galera do digital vê a internet como uma forma de ajudar a família, no sustento da família, ou até mesmo de manter uma família, manter uma casa. E no caso do Luva, a coisa não foi diferente, só que essa mesma coisa cresceu muito. E ele provavelmente não achava que a coisa fosse crescer desse tamanho, porque o objetivo dele talvez fosse, não sei, dar uma casa melhor pros pais, dar uma condição melhor, e talvez tenha parado por aí, tava bom. Mas sabe aquela etapa da nossa vida que a gente, não sei se vocês já viveram isso, mas vira e mexe eu vivo, que tipo, dá tudo errado, fica mó tempão dando tudo errado, que aí depois quando a coisa dá certo, ela começa a dar certo, dá muito certo, e tu fala, cara, não era isso que eu tava pensando, eu queria que desse certo, mas não tão assim. Então, talvez tenha sido esse o caso também do Luva, de pensar que, tipo, ele queria um dinheiro X pra poder ajudar no sustento da família, só que veio muito mais dinheiro, veio muito mais reconhecimento, vieram muito mais coisas, e em muitos casos, cara, esse muito pode ser até bom, mas o muito em muita quantidade, às vezes não é lá muito bom, né? Agora todas as peças se encaixaram. E outra coisa que eu acho que contribuiu foi essa questão da mudança de empresário. Deve ter sido bem desgastante pro cara ter que lidar com essa parte que é menos da criação. É muito ruim, cara, porque quem cria conteúdo muitas das vezes tem que lidar não só com a criação em si, mas com os papéis, com os contratos. E quando você tem um empresário, a coisa fica bem mais complicada. Eu não vou nem entrar muito nesse tópico, porque já tem bastante coisa falando sobre especificamente esse caso aqui na internet, mas a parte burocrática de qualquer coisa, ainda mais quando tem esse problema todo envolvendo processo e dinheiro e etc. É desgastante, é ruim. Imagina a gente quando vai processar a operadora de celular, dor de cabeça aqui já dá. O quão desgastante é a gente ter que botar na justiça, tem que processar, tem que fazer aquela... E agora, imagina um caso igual o caso do Luva e do seu ex-empresário, o rolê que deu, ainda mais com o Brasil todo acompanhando pra ver no que ia dar. Fica só falando aqui, imagina pra quem tá vivendo. Mas mesmo com esse caô, todo moleque se manteve firme por causa de uma coisa: a sua comunidade e o quanto ele sabe que ele inspira essa galera. Eu sei que você viu vários vídeos do Luva de Pedreiro viajando o Brasil e o mundo todo e sendo abraçado por um monte de gente, que é a tropa, né, que ele costuma falar. E também eu vejo muitos vídeos que particularmente esses me deixam bem emocionados, que são das crianças abraçando ele ao conhecê-lo, a galera bem feliz em conhecer o Luva de Pedreiro, e ele sabe dessa importância da figura dele, ele entendeu, cara, ele sacou isso, que acho que é a parte mais maneira do influenciador, você entendeu o quão conectado à sua comunidade você tem que ser, e ele é inspiração pra essa galera. Assim como eu falei antes, tem muita gente aí na internet afora que sonha em viver do digital, sonha ser influenciador digital, e no caso dele, ele é uma referência, ele é uma inspiração pra isso, principalmente que ele veio de uma área muito pobre, de uma coisa muito, assim, despretensiosa. Ele não foi impulsionado por ninguém, por televisão, por nada, e ele conseguiu chegar lá, ele conseguiu ser uma pessoa muito grande, mas ao mesmo tempo tem a sua parte ruim, né, que, tipo, ele não pode fazer nada errado, ele não pode sair do trilho, assim, vamos resumir essa palavra, porque se deixar a peteca cair, meu irmão, a mesma internet que te sobe é a mesma que te desce. Eu acredito também que ele tenha entendido esse tipo de coisa, e você pensar em ter que fazer as coisas certas o tempo todo pra não desagradar os fãs, pra não desagradar as marcas, é desgastante. Tá, então qual é o problema do Luva de Pedreiro? Ele simplesmente tá cansado. Com tudo isso que eu falei pra vocês, eu comprovei por A mais B que o cara tá ralando demais, cara. E é não só um cansaço físico, mas é um cansaço mental. Tudo bem, ele não deixou claro o que o fez parar de fazer as coisas na internet, mas por tudo isso que eu falei pra vocês agora, tá bem claro de que ele praticamente não parou desde o começo do ano, que foi quando ele estourou com os seus vídeos. E é um cansaço que não é só corporal, não é só físico, mas também é mental, porque é um trabalho do corpo inteiro. E assim como qualquer um outro trabalhador, ele precisa de férias, de um tempo off, de um descanso, e não tem nada de errado nisso. Mas parece que pra quem trampa com digital, é um trabalho que tu não para, saca? Você tem que fazer vídeo toda hora, o algoritmo não te entrega, então você tem que estar sempre aquela frase maldita que eu não gosto, de quem não é visto não é lembrado, então você tem que ser visto pela sua audiência o tempo todo. Mas o trabalho de influência, ele também exige
exige essa parada, ela exige que a gente pare. E vou te falar, o Luva não é o primeiro a fazer isso. Já várias outras pessoas já deram essa parada, como por exemplo, o caso mais famoso, né, que foi o da Jojo, que ela parou por um tempinho, ela ficou bastante tempo off sem postar, e quando foi em julho desse ano, ela anunciou que ela suspenderia de uma vez por todas as atividades do seu canal, ou seja, parou de vez, entendeu? Não sei se é esse o caso do Luva, se ele vai dar uma descansada, se ele vai parar e depois vai voltar, a gente não sabe, mas essa parada é fundamental, até pra ele dar uma descansada no corpo e na mente, e se por acaso ele vier a voltar a fazer os vídeos no futuro, ele vem até com mais gás. Mas tá, e o que isso tem a ver com você que tá me assistindo? Antes de eu falar isso, eu queria pedir, por favor, se você não for inscrito nesse canal, cara, se inscreve, deixa o like, ative as notificações e me segue no Instagram, @Gerson_Saldanha. Então, o que esse rolê do Luva tem a ver com você? O fato de você também estar fazendo a sua atividade aí, seja estudando, trabalhando, fazendo qualquer uma outra coisa, e por mais que você ame mais do que qualquer outra coisa no mundo, mais do que chocolate, cara, tem uma hora que a gente tem que parar, cara. A gente tem que dar uma respirada, a gente tem que dar uma descansada, porque tudo que a gente faz na vida, com intensidade ou não, tudo cansa. Mas não é um cansaço, assim, de preguiça que eu tô falando. É um cansaço de, poxa, tô fazendo demais, tô me dedicando muito a determinada coisa. E como a gente tá em setembro, que é o setembro que a gente costuma falar que é o setembro amarelo, né? Que é o mês de falar sobre saúde mental, é sempre bom a gente estar cuidando da cabeça, porque cuidando da cabeça a gente tá cuidando de todo o resto do nosso corpo. E sem contar que pausas às vezes são fundamentais pra gente voltar com mais gás naquilo que a gente tava fazendo ou que a gente gosta de fazer. E pra quem tá aí na internet falando que o Luva de Pedreiro não sabe o que ele quer, não sabe o que ele tá fazendo, eu só peço pra vocês repensarem esse posicionamento, essa ideia que vocês estão tendo aí. Mas eu acho que se ele estiver pausando em prol de descanso mental, eu acho super válido. Mano, Luva, se você ver esse vídeo aqui, cara, descansa mesmo, dá uma relaxada, porque, pô, além de você precisar, você merece. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham de toda essa situação, que eu quero ler tudão. E tamo junto, pessoal. Um abração do Gerson, até o próximo vídeo e valeu!